entrega, né? Ele fala, ele comunica, tá? Então o grego, o hebraico traz essas três terminologias, duas das quais falam sobre também o profeta ser um visionário, e o grego traz esse termo profeme, tá? Que fala mais acerca daquele que recebe uma mensagem e a comunica. Agora, olhando para a questão profética, tá certo? De uma forma mais aproximada, a gente tem que se lembrar que existe um abismo de diferença entre o conceito de um profeta bíblico e o conceito de um profeta secular ou pagão, vamos colocar assim, um profeta pagão, tá? Haviam diversos tipos de metodologias, tá certo? Vamos dizer assim, de métodos, de revelações, supostas revelações, de mistérios, tá? Que eram exercidos por diferentes povos e por diferentes pessoas dentre esses povos, pessoas especiais que realizavam, né, esses atos que eram tidos como atos proféticos. Por exemplo, em Roma, quando se queria ir à guerra, se consultava lá alguém, né, designado para isso. E qual era a prática? Havia a prática de se sacrificar um touro, aí arrancava as vísceras daquele touro e ele ia examinar essas vísceras. Ele ia examinar ali dentro daquelas vísceras e ele fazia alguma leitura a partir daquilo ali. Eu acredito que, na verdade, os profetas eram grandes políticos. Para justificar a sua análise, ele criava um show. Um mito ali. Aí ele examina uma víscera de um animal e diz que o cara tem que ir para a guerra. Por quê? Então, eu acredito que ele já tinha informações, tá, sobre é possível vencer, não é possível, tal, pouco, tal. E ele jogava aquilo ali como meio de dar um show, dar uma... Os babilônicos, eles tinham algo um pouco mais firme, que era a observação dos astros. Inclusive, os babilônicos, eles são responsáveis pela organização do nosso calendário, organização da contagem do tempo de uma forma muito melhor do que os egípcios. Os egípcios, a semana deles era de 10 dias. A contagem de mês deles era caótica, então assim, sempre tinha que corrigir, devido, né, à falha da astronomia deles. A astronomia dos babilônicos era muito mais aprofundada. E aí você tem, inclusive, eles envolvidos, né, os reis magos que vieram do Oriente acompanhando a estrela. Então, nada é à toa, tá? Então, está relacionado também ao desenvolvimento dessa ciência. Então, eles misturavam aquele básico de investigação astronômica, que já estava começando a surgir, com muito de misticismo. Aí virou a astrologia. A astrologia que, quando a ciência da física e da matemática avançam, ela vai expurgar a mitologia e virar astronomia. Aí vira uma ciência. Aí vira de fato uma ciência da investigação dos astros, tá? Mas enquanto não, é a astrologia, e muito daquilo é construído em cima de mitos, em cima de deuses, né? Em cima de certos prognósticos que eles fazem, né? De coisas benéficas ou coisas prejudiciais. Então, a partir dali, ele vai pintar o mapa astral da pessoa. Então, você tem outra técnica vinda dos babilônicos, né? Outra coisa que tinha, por exemplo, na época, entre os gregos, era a profetisa que havia em Delfos. Em Delfos havia uma importante prática profética lá também, inclusive a mulher que disse acerca de Sócrates, que ele é o homem mais sábio da Grécia, e Sócrates chegou à conclusão de que ela assim o disse porque ele sabia que nada sabia. Então, o sentido da grandiosidade da sabedoria dele era saber que, na verdade, aquilo que ele pensa saber não é nada. E que as pessoas acreditam tanto naquilo que elas sabem. Na verdade, não entendendo que aquilo não é nada diante do que elas precisam saber. Então, ele diz, tudo que sei é que nada sei. Então, é aí a grande conclusão dele, né? E essa profetisa de Delfos diz, ele é o homem mais sábio da Grécia. E aí você tem, por exemplo, essa profecia de Delfos, não sei se é essa ou se é uma outra, da Samotrácia, onde uma pessoa, uma mulher, ficava na caverna. Dessa caverna tinham vapores, tá? E nesses vapores tinha algumas coisas ali que eram alucinógenas.
Então dessa alucinação ela tinha visões, dessas visões ela interpretava. Então muitas das vezes ela tinha certas visões devido à alucinação e ela descrevia, e outras pessoas que ouviam iam entender da maneira como eles bem quisessem. Então ela descrevia lá algumas coisas confusas, a pessoa ouvia e falava, é isso, pronto. Então você tem essas práticas proféticas entre os povos. O que isso tem a ver com o profeta bíblico? Absolutamente nada. É isso que eu queria deixar muito claro. O profeta bíblico, ele não vem dentro dessa atuação do adivinho. O profeta bíblico não é um adivinho. O profeta bíblico não é alguém que dominou certas artes, não é alguém que tem poder sobre os espíritos, não é alguém que tem uma visão que ele vê além do que todo mundo, não é um místico. O profeta bíblico é alguém levantado por Deus com uma missão. E essa missão dada por Deus será cumprida por ele, muitas das vezes de uma forma coercitiva, como Jonas, não queria admitir, não queria assumir aquela missão, mas Deus exerceu sua autoridade e ele teve que desempenhar a sua função profética, mesmo contrariado. Foi lá e profetizou para Nínive, Nínive se converteu, mesmo que depois novamente caindo na idolatria, né, no paganismo, e vieram a ser um tormento para Israel, vieram a trazer muita dor sobre Israel. Mas o profeta teve que exercer a sua função. Por quê? Porque ele é alguém chamado por Deus, porque ele é alguém levantado por Deus, né? Ele é alguém que Deus entregou uma missão, tá certo? Capacitou para essa missão, e ele tem que desempenhar a sua missão mesmo diante de todas as dificuldades. Por exemplo, Jeremias, ele chega num tal nível de desespero, e ele tinha tanta intimidade com Deus, que chegou um momento que ele diz, o Senhor me enganou, devido à intimidade que ele tinha, né, com Deus. Então, quando ele fala aqui, do que ele está falando? Ele está falando da dificuldade que ele estava sofrendo para o exercício do seu ministério, sendo que ele é de família sacerdotal. Ele sequer era para estar dentro de todo aquele problema de profetiza para o rei pega ele, não, joga ele numa cova seca. Aí ele fica lá atolado na lama, na cova. Aí vem uma pessoa, providencia que ele seja tirado de lá. Aí depois joga ele na cadeia. Ele escreve uma carta para o rei queima. Aí Deus diz, escreva outra, e maior ainda, acrescenta outras coisas. Então, ele vê a destruição de Judá, Jerusalém. O rei dá a ele liberdade de ir ou não com os cativos. Ele fica. Quando ele fica, levanta outra revolta lá, um tal de Ismael, levanta uma revolta, mata Gedalias, que era o administrador que tinha se deixado lá, pega Jeremias e leva ele a pulso para o Egito. Então você vê, todos esses problemas do ministério dele levaram ele a chegar a essa conclusão, né, de que na verdade Deus ele chamou ele desde o ventre, mas colocou ele, expôs ele diante de muitas dificuldades, muita tribulação. Então o profeta bíblico, ele não é um místico qualquer, ele não é um adivinhão, ele não é um cara, um charlatão, um espertalhão que desenvolveu uma técnica e a partir dela engana as pessoas e faz as pessoas acreditarem no que ele quer que elas acreditem. O profeta bíblico é um homem totalmente subordinado a Deus. Inclusive, no exercício de sua profecia, ele não perde consciência, como acontece dentro do âmbito do espiritismo, né? Os textos psicografados, onde a pessoa perde a consciência, um suposto espírito encarna nela, e aí vai escrever lá alguma carta com algumas peculiaridades daquela pessoa que morreu. Por quê? Porque os demônios são espíritos, e eles rondam as pessoas. E aquele espírito que tem conhecimento daqueles fatos, ele incorpora naquela pessoa, e ele vai agora trazer aqueles detalhes. Ele vai assumir até a caligrafia da pessoa. Aí quando a pessoa se depara com aquela carta, fala, não, só pode ser fulano de tal. Fulano de tal está ou no céu ou no inferno. Quem está ali é um demônio, é um espírito maligno que está se apossando daquela vida. Então você tem aí esse desempenho dessa função profética entre os povos e o contraste do profeta bíblico. O Nabi, o Roer ou o Ozer, tá certo? O mensageiro de Deus ou visionário, aquele que tem revelações de Deus por meio dessas visões, é sempre alguém que Deus levantou para uma importante função, tá certo? E essa função inclui exortar o povo, inclui instruir o povo
inclui admoestar o povo, tá? Então o profeta traz alertas. O profeta Isaías, por exemplo, quantas vezes ele alertou Ezequiel, o rei Ezequias, sobre o risco da aproximação dele com Merodach Baladã, que foi enviado da Babilônia. E Ezequias ele ignora totalmente Isaías. Ele mostra toda a casa de armas, mostra toda a estratégia de defesa de Jerusalém. Ele descortina Jerusalém para os babilônicos, tá certo? E o profeta Isaías diz para o rei Ezequias, fala: olha, tudo isso aí vai trazer grande prejuízo a Jerusalém. E o profeta, o rei, falando de uma forma irônica, ele diz: assim seja. Quer dizer, olha, eu sou o rei, eu faço o que eu quiser. Então, o que ele fez? Ele ignorou a admoestação. A admoestação é o alerta. O profeta, além de admoestar, ele também exorta. A exortação é a bronca. Então, o profeta é levantado, por exemplo, o profeta Amós, que profetizou duramente contra Samaria. Só que ele profetizou contra Samaria, não é quando Samaria estava caindo de pedaços, é quando Samaria estava próspera. Era uma cidade grande, fortificada, rica, tá certo? Que honra e edificou, fez uma aliança importante com um dos maiores povos da época, que eram os fenícios. Aquilo trouxe grande riqueza para a cidade. E Amós é levantado por Deus, estava lá cuidando do seu gado. Olha de onde é que Deus tirou ele. Cuidava de gado. Isaías era da corte, era parente do rei, tá certo? Miqueias, que é contemporâneo de Isaías, já não era da corte, ficava entre o povo. Amós cuidava de gado. Samuel, tá certo? Foi sacerdote também, além de ser profeta e visionário. Ele era roer, ele tinha visões de Deus, tá? Então você tem diversos contextos onde homens são levantados por Deus para desempenhar a função de alertar o povo. Aí quando você olha para essa função do profeta bíblico, dentro do Israel bíblico, que eu estava alertando para vocês, você traz isso para Cristo e vê que Cristo, semelhantemente ao que o profeta diz: assim diz o Senhor, Cristo diz: assim eu vos digo, ouviste o que disseram os antigos, assim todavia eu vos digo. Quando Jesus se posiciona e traz essa palavra em contraste com esse que ele chama de os antigos, quem eram esses antigos aí? Esses antigos que aparecem aí na fala de Cristo, era a tradição. A tradição. Os judeus, eles têm um grande problema na maneira como eles encaram a revelação bíblica. A Sagrada Escritura, tá certo? A Bíblia escrita não é a única revelação. Tudo que eles falam, tudo que eles pensam, não é a partir somente dos textos bíblicos, da Torá e da Tanar, de uma forma mais ampla, tá? Aquilo que eles pensam está muito mais relacionado à Torá oral do que à Torá escrita. O que é a Torá oral? A Torá oral é a tradição, é a Cabalá, tá? Aí depois vai surgir uma Cabalá esotérica, mas não é essa. A Cabalá no sentido de tradição. A tradição que eles alegam que é tão antiga quanto Moisés. Eles dizem: Moisés estava no monte recebendo a revelação de Deus e os sábios estavam no pé do monte, ouvindo também. Então eles alegam que a tradição está ali, ó, está par a par com a Torá escrita, tá? Que é a tradição de quem? Dos seus mestres, que vão sucedendo um ao outro e que vão deixando esses ensinos, que vai sendo preservado pelos alunos, vai sendo comunicado adiante, até que chega uma época que eles começam a registrar isso em livros, devido ao medo que eles tinham disso se perder. Aí essa tradição ela vai surgir com os textos. Você vai ter os textos chamados Midrash, que é comentários à Bíblia. Aí você vai ter os textos chamados Mishnah, que é o primeiro compêndio das tradições dos antigos. A Mishnah, quando ela é ampliada, ela vira Guemará, que aí são outros professores. A Guemará, quando ela é ampliada, ela vira o Talmud. Aí o Talmud é a grande coleção, é a enciclopédia, tá certo? De a reunião de todos esses ensinos desses sábios ao longo do tempo. Sobre Bíblia, sobre casamento, sobre governo civil, sobre fé, sobre tudo. Então eles têm ali naquelas tradições. Antes de ler a Bíblia, eles leem o Talmud. O Talmud, às vezes, ele é mais importante do que a Bíblia para eles, tá? Então você tem aí essa perspectiva. Por isso que eles tinham todas aquelas ritualísticas sobre lavar as mãos que os fariseus implicavam com Cristo. Não é só a questão, passa um sabonetinho e lava a mão. Jesus não era anti-higiênico, não tinha problema com
desinfetar as mãos, tá? Tirar o pó, a poeira, a sujeira. Jesus não tinha problema com isso. O problema é que aquilo era um ritual. E qual era o ritual? O cara chegava, lavava o antebraço, tudo, lavava aqui, aí lavava aqui do joelho para baixo, aí lavava a cabeça, tal. Depois de todo esse ritual, ele ia se assentar somente com os judeus. Não mulheres, não estrangeiros, só outros judeus, que eles reconhecessem como circuncidados, né? Como pessoas que eram do grupo deles. Então, toda essa ritualística e todo esse exclusivismo foi completamente rejeitado por Cristo. Completamente rejeitado. Então, Cristo disse. Aí outro negócio que eles criaram, o tal do Corban. O que é o Corban? O Corban é um tipo de oferta que eles inventam, tipo pregador de teologia da prosperidade, né? Aquele dízimo, trízimo, quadrízimo e por aí vai, né? Tentando levar seu salário todinho, né? Ele quer que você deixe tudo ali. Então os caras vão inventando meios de comer o seu salário, né? Comer o seu dinheiro. E o que eles inventaram lá? O tal do Corban. O que é o Corban? Se a pessoa quiser, ela pode deixar claro que o dinheiro que ela levantou ao longo da vida, os bens, quando ela morrer, se ela, no caso, morrer antes de seus pais, ela pode deixar tudo aquilo para o templo. Deixar ali um documento, sei lá, alguma coisa que fique claro para aqueles mestres, onde ele diga, olha, eu faço o voto de Corban, né? Ou seja, se eu morrer antes dos meus pais, ou no caso, se meus pais morrerem, os bens adquiridos não passam para o familiar, vão para o templo. Então, Jesus Cristo disse, vós invalidais a Escritura. Por quê? Porque a Escritura prevê esse cuidado, esse zelo, tá certo? Para com os seus, da sua casa, da sua família. Pode ser, tudo bem? Então você tem esse atentado contra a Escritura a partir das tradições humanas. Pode falar, quer falar? Não? Então você tem esses contrastes e Cristo vai se posicionar profeticamente contra eles. Como? Trazendo a revelação da parte de Deus e sendo ele o Logos divino pré-encarnado, sendo o próprio Cristo a palavra de Deus viva, tá? Então quando Cristo faz a afirmação da verdade, ele está fazendo a afirmação que está alinhada com as sagradas escrituras do Antigo Testamento, tá? Com a Torá, com a Taná, de modo geral. Então Cristo diz, não cairá um jota nem um tio, sem que tudo se cumpra. O compromisso de Jesus não era com a tradição, era com a Sagrada Escritura. E outra, Jesus Cristo vem trazer revelação de sua própria autoridade, como a palavra de Deus é revelada que ele é, e como profeta que ele é, como ele se reconhecia também. Tá? Então Jesus exerce a função profética, conforme ficou muito claro aqui, passando adiante a função sacerdotal. A função sacerdotal de Cristo, que está na página 46, a função sacerdotal, que está na página 46, ela é extremamente importante no sentido de que é através da função sacerdotal que Jesus ele realiza a importante obra de salvação, tá certo? De remissão, de expiação, de propiciação em relação a nós, tá? Então é a função sacerdotal de Cristo. Então a primeira coisa, eu acredito, a se discutir aqui é como é que Jesus é sacerdote. Como que Jesus é sacerdote se ele é descendente de Davi? E Davi não era sacerdote. Davi é da tribo de Levi, tá? Então Jesus não é da tribo sacerdotal. João Batista poderia ser sacerdote. Ele tinha linha sacerdotal. João Batista, sim, primo de Jesus, filho de Isabel. Ele tinha linha sacerdotal, tá certo? Inclusive, devido ao esquema que os sacerdotes armaram lá no templo, né? Aquelas turmas lá que eles criaram e tudo mais, João Batista não pôde exercer a sua função sacerdotal. Ele vai para o deserto. Então ele, em vez de estar no templo, tá certo? Como representatividade, né, do sacerdócio, apontando para Cristo como o sumo sacerdote, ele vai para o deserto, porque ele não tinha espaço no templo dentro do esquema que eles armaram ali de turnos, né? E a divisão de poder que eles colocaram ali, tá certo? Então você tem Jesus, ele é sacerdote, mas não pela ordem de Levi, não pela ordem de Levi.
Jesus é sacerdote, isso está indicado tanto nos Salmos quanto no livro de Hebreus. Jesus é sumo sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, tá? Conforme a ordem de Melquisedeque. E o sacerdócio de Cristo, exercido conforme a ordem de Melquisedeque, ele tem superioridade ao sacerdócio levítico. E a lógica dessa superioridade está no fato de que quando Abraão se encontra com Melquisedeque, vindo daquela guerra no qual ele libertou o seu sobrinho Ló, então ele voltando com os despojos, ele é abordado pelo rei de Sodoma, que diz: olha, me dá só as pessoas, fica com os despojos. Ele diz: você vai pegar tudo que é seu, para que não se diga que não deixa nenhuma correia de sandália, para que não se diga que os bens de Sodoma enriqueceram Abraão. Então ele pode pegar tudo que é seu, pegue tudo. Ele sabia de toda a corrupção que havia ali em Sodoma e Gomorra, né? Ele não queria nada com essa galera aí. Então fala: pegue tudo que é seu, pode pegar. Ele encontra-se com Melquisedeque. Ele reconhece em Melquisedeque o sacerdote do Deus Altíssimo, é o Elion. E ele já tinha tido contato com o El Shaddai, que são diferentes nomenclaturas para falar do mesmo Deus. São manifestações de Deus. El Shaddai, Todo-Poderoso, tá? El é Deus, El Shaddai, poder, Deus Todo-Poderoso, tá? El Shaddai, El Elion. Daí El, novamente, aquele fragmento que fala de Deus, tá? Altíssimo. Então, ele vem em Melquisedeque, que era sacerdote de Salém, o antigo nome de Jerusalém, e ele entende que aquele sacerdote servia ao mesmo Deus que ele serve, que era identificado com El Elion, mas que El Elion era o mesmo El Shaddai, era simplesmente outra nomenclatura para o mesmo Deus. Então ele reconhece o sacerdócio de Melquisedeque, e ele vai e oferece sacrifícios, tá certo? Oferece dízimo. Ele entrega dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque recebe o dízimo. Aí essa recepção que ele faz do dízimo é debaixo da autoridade divina. Então, devido ele ser sacerdote reconhecido, ele tem autoridade para receber esses dízimos em nome de Deus, tá? Ele recebe os dízimos de Abraão e abençoa Abraão. Aí a lógica de Hebreus: o menor é abençoado pelo maior, tá certo? Melquisedeque abençoa Abraão. Melquisedeque é maior que Abraão, tá? Abraão é o pai de Israel. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem Levi. É que nem aquelas bonecas, uma dentro da outra, tá? Abraão vem Isaac, Isaac vem Jacó, Jacó vem Levi. Levi está nos lombos. O que é lombos, né? Então, o tórax, né? Então está nos lombos, era uma forma, a biologia antiga, né? A forma como eles entendiam. Levi está nos lombos de Abraão. Quando Abraão é abençoado por Melquisedeque, é como se Melquisedeque estivesse abençoando a Abraão e toda a sua descendência. Levi está sendo abençoado por Melquisedeque, porque Levi está em Abraão, tá certo? Melquisedeque está abençoando Levi. Melquisedeque é maior que Levi. Jesus é sumo sacerdote, conforme a ordem de Levi? Não, conforme a ordem de Melquisedeque. Quem diz isso é Deus. Tu és o sacerdote, né? Hoje te gerei, tu és meu filho, tu és meu filho. Assenta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Hoje jurei, tá certo? Tu és sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque. Então é Deus que fala, é Deus que dá todo o aval, é Deus que dá toda a declaração do sumo sacerdócio de Cristo, conforme a ordem de Melquisedeque, tá? Então isso será dito pelo próprio Deus nos Salmos. Davi, um salmo de Davi. E o autor dos Hebreus faz a correta conexão. O autor dos Hebreus, para mim, olha, eu quero dar um abraço nesse cara, viu, quando chegar no céu. O cara que lida com a tipologia de uma forma mais extraordinária é o autor dos Hebreus. Eu acredito que não seja Paulo, devido à argumentação dele não ser muito parecida com a de Paulo. Os dois são brilhantes, mas a argumentação do autor dos Hebreus, para pegar o Antigo Testamento e usar ele tipologicamente, é muito craque, é muito fera. Então ele pega essa tipologia e diz: olha, tá vendo aquele texto dos Salmos falando de Melquisedeque? E olha, percebe outra coisa, ele não tem princípio nem fim de dias. Ou seja, não é que o próprio Melquisedeque, rei de Salém, nunca nasceu nem nunca morreu. Não, ele era um ser humano, tá certo? Ele esteve diante de Abraão. Só que é ocultada a informação de seu nascimento e de sua morte. Por quê? Para que isso seja um elemento tipológico,
O tipo é uma representação de alguma coisa que virá. O tipo é a representação. O antítipo é o representado, tá? Então Melquisedeque era o tipo. Jesus Cristo é o antítipo. Melquisedeque é o sacerdote de Salém. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, conforme a ordem desse mesmo Melquisedeque, que abençoou Abraão. Então Jesus Cristo, sendo ele o sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque, ele que adentra ao Santo dos Santos, do templo terreno, construído por Davi, não, do templo celestial, diante do próprio Deus, tá certo? Então ele vai adentrar ao Santo dos Santos perante o próprio Deus, perante o próprio Pai. Então ele vai diante do Pai desfazer a avença que havia entre os pecadores e o Pai, que essa é a divisão, esse é o abismo. O pecado estabelece um abismo entre nós e o Pai. Então Jesus, o nosso sumo sacerdote, entra no Santo dos Santos diante do Pai. Com que sangue? De bodes, de touros, de animais? Não, seu próprio. Aí entra o quê? A dupla natureza de Cristo. Se Jesus Cristo não fosse plenamente homem, plenamente divino, não ia funcionar, não ia dar certo. Por quê? Como plenamente homem, João Batista disse, é o Cordeiro de Deus. E não é brincadeira não, é o Cordeiro mesmo. É o Cordeiro mesmo, tá? Do jeito que lá nos altares do tabernáculo tinha que ter sangue sobre as 4 pontas do altar, quando você imolava o bezerro, o sangue descia, você colhia com a bacia, aí o animal tombava, você ia dilacerar o animal para fazer o sacrifício, tirava toda a sujeira, para descartar depois. Aquele sangue colhido na bacia, o sacerdote ia lá, molhava o dedo nas pontas, que o altar tinha 4 chifres, nesse chifre, naquele, 4 chifres. Tinha que ter sangue sobre as 4 pontas, o animal sacrificado, as partes internas retiradas, e ali ele ia ser totalmente queimado. Isso chama-se holocausto, tá? Holocausto. Jesus Cristo, quando ele se apresenta como sacrifício vicário pela humanidade, primeiro, ele não tem pecado. Ele é um animal, naquele contexto. Ele é o cordeiro imaculado, sem pecado. Quando Jesus Cristo foi colocado na cruz, sobre sua cabeça, coroa de espinhos, sobre suas mãos, prego aqui, seus pés unidos em cima do outro, um prego transpassando os dois. Sangue, 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 sangue. O sangue nas 4 pontas. A cruz era uma representação do altar. O sangue não foi de cordeiros, foi do próprio Cristo. O animal do sacrifício era o próprio Cristo. Isso já era o cumprimento de uma profecia antiga sobre aquele mesmo monte, dada pelo próprio Deus através de Abraão. Abraão realizou um ato profético. Quando Deus diz, dá-me teu filho, ele vai e sobe ao monte Moriá. E aí Isaac carrega a lenha. Olha só, que coisa extraordinária. Isaac carrega a lenha, tá? Chega lá em cima, Isaac fala, aqui tem o cutelo e tem o fogo, aonde está o cordeiro? E aí Abraão diz, Deus proverá para si, entendeu? Deus proverá para si o cordeiro. Isaac deita-se sobre aquele altar. Abraão sobe o cutelo. Na mente de Abraão, Isaac já estava sacrificado. Mas a voz brada do céu, Abraão, não faças tal, porque eu sei que você é fiel a Deus. E aí, quando Abraão percebe, tem um cordeiro preso pelos chifres ali. Então, a frase de Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, é a frase mais verdadeira que alguém possa ter dizer, porque Deus proveu para si o cordeiro. E o cordeiro foi o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você tem Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, ele é o cordeiro, o sangue é o dele, tá certo? Ele adentra o santo dos santos, ele faz a propiciação. O que é propiciação? É tornar Deus propício a nós. Deus está contra nós por causa do nosso pecado, né? Deus, a ira dele está contra nós por causa do nosso pecado. A propiciação, o que é? Você adentrando no tabernáculo, você tinha o pátio onde era feito sacrifício. O sangue era colhido. O sacerdote entrava, tá certo? Ali tem mesa dos pães, candelabro de 7 braços, tá certo? Altar de incensos. Aí uma cortina impede. Dali para dentro, no lugar mais profundo, mais íntimo, só o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, com esse sangue, ele ia adentrar ao Santo dos Santos, uma vez por ano, no Yom Kippur. Na arca, você tem a tampa, tá? Na tampa você tem os querubins, né, com as asas voltadas um para o outro. Entre as asas do querubins você tem um lugar protegido por aquelas asas. Esse lugar é o propiciatório, tá? Sobre o propiciatório, então, ia ser aspergido.
a aspersão do sangue, o sangue da expiação, tá? Sobre o propiciatório. Então aquele sangue aspergido sobre o propiciatório era o sangue que cobria o pecado da nação, tá? Então o sangue daquele boi sacrificado no Yom Kippur cobria o pecado da nação. E era restabelecido o perdão de Deus para Israel. Israel poderia permanecer na aliança, mesmo com todos os seus pecados. O sangue de Cristo, seu próprio sangue, puro, imaculado, sem pecado, morreu não por causa de pecado, era sem pecado, morreu por nós, substitutivamente, vicariamente, pelos pecadores. Ele vai diante de Deus, ele entrega seu próprio sangue, apresenta seu próprio sangue e faz a propiciação por nós, tá? Agora o Pai se torna propício a nós. O Pai está ao nosso favor. Por quê? Por causa do sangue de Jesus derramado sobre nós. O sangue de Jesus faz a expiação dos nossos pecados. Então o sangue de Jesus nos purifica. Diferentemente do sangue dos animais que cobre, o sangue de Jesus apaga. O sangue de Jesus purifica de todo pecado, tá? Então você tem aí toda essa lógica. Professor, Pode falar. você disse que Abraão ele já profetizou essa profecia do cordeiro, quando Sim. ele fala assim, Deus proverá para si um cordeiro, ele está querendo dizer que Deus proverá um cordeiro para si. Deus proverá um cordeiro para si. Exatamente. Um cordeiro de Deus. Sim, exatamente. Não é um cordeiro, porque muitas pessoas assim que Deus proverá um cordeiro para si, mas no sentido de não se preocupa que ele vai te dar um cordeiro. Então, porque não há o pensamento de ele ser um profeta, de ele já está profetizando que Deus vai prover para si um cordeiro. Para si um cordeiro. Contextualmente, ele está acalmando Isaac. Certo. Que Isaac, qual é a pergunta e qual é a resposta? Onde está o cordeiro? Tá? Então, Abraão sabe, o cordeiro é você. Porque Deus havia dito, né? Só que Abraão, ele vai tentar tranquilizar Isaac. E Abraão cria que Deus ia realizar ali um ato miraculoso, né? Então Abraão confiava totalmente em Deus, entregou-se totalmente à orientação de Deus. Então a fala de Abraão é acalmando Isaac. Deus proverá para si o cordeiro. Por quê? Porque esse sacrifício é para Deus. Então Deus vai providenciar, meu filho. Pode ficar calmo, pode ficar tranquilo. Só que Abraão sabia dentro de si que aquele que foi pedido para o sacrifício foi o próprio Isaac. Então Abraão está levando Isaac, está colocando no altar e está levantando o cutelo. Abraão está disposto a cumprir a ordem de Deus até o fim. E o que Deus vai fazer com isso? Olha, Deus vai fazer algum milagre aqui. Por quê? Porque quando Abraão chega com os moços lá embaixo, ele diz para os moços: eu vou subir com o rapaz e vou descer com ele. Então Abraão acreditava que se Isaac ia ser ressuscitado das cinzas, não sei, Deus ia fazer alguma coisa. Só que Abraão, ele se entregou totalmente a Deus. Falou: olha, vou fazer o que Deus mandou, independentemente do que... Então a fala de Abraão era acalmando Isaac. Deus proverá para si um cordeiro. Que cordeiro? Para esse sacrifício aqui. Exatamente. Agora a fala de Abraão é profética, num nível que ele nem imagina. Porque o profeta é outra questão. Existe um lapso de entendimento no qual o profeta fala algo que nem ele sabe o tamanho do que ele está falando, da dimensão que isso vai tomar. Então quando Abraão diz Deus proverá para si o cordeiro, ele está pensando só em acalmar Isaac, mas na verdade Deus está usando a boca dele para falar do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque quando Deus provê o cordeiro. Sim, é aí que eu quero entender. Ele fala para si, ele não fala para ti. Né? Para si, Deus. Isso. Porque o sacrifício era para Deus. Exatamente. Obrigado. Amém. Então a gente falou aqui da função profética e sacerdotal. Aí o intervalo já está aí, já é 9h10, na verdade já está passando, né? Vamos para o intervalo, eu volto, falo da função régia e a gente adentra aqui o capítulo 4 para falar alguma coisa dele, tá certo? Tá aí, intervalo. A página é a 39, tá? A página é a 39. O finalzinho do capítulo 2, vocês viram, né? Eu mandei um áudio relembrando todo o capítulo 2. Então, do começo ao fim do capítulo 2 está abordado no áudio que eu mandei, junto com as imagens também que são ilustrativas, tá? Então, todo o capítulo 2, além da aula presencial que a gente teve, tem o áudio e aborda todo o capítulo 2. Juntamente com as imagens que eu mandei no grupo também para auxiliar, tá? O capítulo 3 da nossa apostila de Cristologia, o tríplice ofício de Cristo. O tríplice ofício de Cristo. Quem sabia aqui que Cristo
desempenha essa tríplice, monostríplice, tá? Esse tríplice ofício aqui. Quem já tinha ouvido falar? Alguém? Não? Ninguém tinha ouvido falar? Então você tem essas categorizações